E aí, rapaziada, beleza? Aqui eu vou mostrar os três mates mais básicos do xadrez, tá? Que são mate de rei-torre contra rei, rei-dama contra rei e o mate da escadinha, tá? Que são normalmente rei e duas torres ou rei, torre, dama contra rei, mas também pode ser feito com duas damas e enfim. E para cada um deles também eu vou mostrar a prática aqui do chess.com contra o Stockfish, tá? Que são 5 posiçõezinhas para ficar bem claro como dar esses mates, tá? Tem bastante gente que já sabe, mas para quem ainda não sabe pode ajudar bastante, então vamos lá. Qual que é a ideia do mate de torre, galera? O mate de torre tem alguns jeitos de você fazer. Todos esses mates aqui, eles têm jeitos diferentes de você fazer, mas eu vou passar os que eu acho mais simples na minha opinião, tá? E aí vocês decidem o que faz mais sentido para vocês. O de torre, qual que é a minha sugestão? Você vai cortar o rei de modo que ele fique com menos fileiras e colunas possíveis para ir, ou seja, só para dar um exemplo do que eu estou falando. Se o rei estivesse aqui em D7, você jogaria torre H6, cortando, e o rei só teria a fileira 7 e 8 para ir. Mas, para dar um exemplo um pouco mais realista assim, né? Vamos para... Eita, não comer a torre. Vamos deixar o rei aqui e a nossa torre em H1. Qual que é a ideia? Vamos jogar de novo, cortando o rei dele com torre H4. Aqui, ele vai provavelmente tentar ficar na fileira. Se ele não ficar na fileira, indo para a fileira 6, você vai simplesmente continuar cortando ele. Mas se ele for ficar na fileira, é a hora que você vai começar a levar o rei. Então, rei E2, se ele atacar sua torre, você joga ela para o outro lado. Rei F5, e aqui você vai querer ficar numa posição meio que de cavalo em relação ao rei dele. Então não jogar aqui, porque senão ele ia sair, então rei E3. Beleza? Aqui, se ele jogar rei E5, é o padrão que a gente quer, porque depois de cheque ele é obrigado a voltar. Mas provavelmente ele vai jogar rei G5. E aqui a gente poderia até cortar ele desse jeito, porque vocês veem que ele teria só duas colunas para ir. Mas continuando na mesma ideia de simplicidade, vamos jogar rei F3. E supondo que agora ele não venha para H5 para não ser completamente cortado e jogue rei F5. Aqui a gente vai dar cheque. E depois que ele jogar rei E6, por exemplo, a gente vai jogar rei F4. Rei D6, rei aqui, rei aqui, rei aqui, rei aqui. Atacou a torre. Bom. Agora ele vai jogar rei C6, por exemplo. E aqui é importante a gente fazer um lance de espera, porque a gente não quer ficar em oposição com o rei dele. Porque, de novo, ele ia fugir. Então a gente faz torre G5. Se ele vier para cá, a gente vai dar o cheque e ele vai sair. Se ele vier para cá, simplesmente esse. E a gente vai repetindo esse padrão, pessoal, até ele chegar na última fileira, beleza? E na última fileira, basicamente, é só repetir a mesma coisa, que não tem erro. Uma hora você vai dar mate. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui na prática, esse daqui, contra o Stockfish, como tá esse mate, tá? Utilizando essa ideia que eu passei. Então vamos lá, aqui jogam as brancas, a gente vai continuar simplesmente trazendo o rei, trazer o rei e mate, beleza? Aqui, de novo, tentando cortar ele, a gente vai jogar simplesmente torre B3. E aqui tem mate em 1. Mas se você quiser seguir o padrão, você faria um lance de espera e daria checkmate aqui, tá? Beleza, onde a gente pode cortar ele da melhor forma possível? Vamos jogar aqui. E aqui a gente começa cortando ele. Corta ele de novo. O máximo que der. E beleza, agora que a gente está com ele cortado, vamos trazer o rei. Trouxe o rei. Trouxe o rei, faz um lance com a torre e outro lance de espera
Beleza, agora vai trazendo o rei. Traz o rei, traz o rei, cheque, traz o rei, traz o rei, traz o rei, pum, dança de espera, traz o rei e mate, beleza? Bem simples, essa é a ideia do mate de torre. Agora vamos pro mate de dama, tá? O mate de dama tem dois jeitos principais, mas um deles, que é bem simples, é você fazer a oposição de cavalo em relação ao rei dele. Ou seja, você deixar sua dama como se ela estivesse dando cheque se ela fosse um cavalo. Por exemplo, aqui em C6. E a ideia é que qualquer lance que ele fizer, você vai manter essa oposição de cavalo, restringindo o rei dele. Ou seja, se ele jogar rei F4, por exemplo, dama D5, rei E3, dama C4, rei F3, dama D4, até que em algum momento você vai chegar nessa posição aqui. Você quer que ele fique em ou na primeira ou na última fileira, ou na primeira ou na última coluna, beleza? E quando ele chegar aqui, é importante, depois de rei H1, você não jogar dama F1 e afogar, tá? Aqui, basicamente, ele só tem essas duas casas para ir. Nesse momento, é só você trazer o seu rei e dar mate, beleza? A outra forma de você dar o mate sem ser com essa oposição de cavalo é basicamente trazendo o seu rei. Então você vai simplesmente trazendo o seu rei. Você pode até seguir o padrão de torre, né? Afinal, se você sabe dar mate de torre, você dá mate de dama. Mas para ser mais rápido, você pode trazer o seu rei e simplesmente ir restringindo ele naturalmente com o seu rei e com a sua dama, beleza? Que em algum momento vai chegar naquela posição de que a gente queria, né? Dele ficar restrito em só duas casas. E aí a gente vai dar o mate, tá certo? Então, só demonstrando aqui contra o Stockfish, que é bem simples. Aqui a gente vai simplesmente levar o rei, tá? Porque ele já está cortado na última fileira e vai dar o mate. Aqui a gente faz aquilo que eu falei de deixar ele só com duas casas. E pode dar o mate tanto de padrão de torre quanto padrão de dama. E aqui, para exemplificar, vamos seguir aquela coisa de ir levando o rei e a dama juntos. E ó, aqui a gente tem aquela ideia da oposição de cavalo, beleza? E quando ele chega aqui, simplesmente esse, só não vai jogar esse para afogar, só trazer o rei e dar mate, beleza? E o mais simples de todos, tá? Que todo mundo gosta, eu acho. Todo mundo gosta de dar esse, lá ele. Que é o mate de escadinha, tá? Basicamente, você vai fazer uma escada que você vai meio que subindo suas peças. Que, qual que é a ideia? Vamos supor que a Sprita joga em rei D4 aqui, né? Vamos supor que seja a nossa vez aqui. A gente vai simplesmente restringir o rei dele, ele joga um rei D4. E a gente vai controlando coluna por coluna, fileira por fileira. Então depois de rei D4, torre H4, esse. Se ele atacar sua torre, você simplesmente tira. E aí você joga com elas do outro lado e simplesmente vai dar esse mate subindo um por vez, beleza? Esse é bem simples, tá certo? E só para exemplificar contra o computador, aqui mate em 2 de escadinha, aqui mate também de escadinha. Opa, tirar aqui a torre, e bem de boa. E esse, como eu falei, pode ser também de dama. E para exemplificar aqui, vamos dar a escadinha lateral, né? Ou vertical, vamos dizer assim, na verdade. Então, isso, rapaziada, esses são os 3 mates mais básicos que eu consegui lembrar, assim, ou pensar. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente falando só de mate de 2 bispos e depois outro só de mate de cavalo e bispo, que esse é bem mais complicadinho, tá? Então, eu acho que eles merecem... O de 2 bispos não tanto, mas eu acho que ele também merece um vídeo só pra ele. Então é isso, obrigadão por quem ficou até aqui, tamo junto e até a próxima. Valeu!